Mateus capítulo 4, estaremos entrando na palavra de Deus, que é a parte mais importante, a qual é um alimento necessário para as nossas vidas, para a nossa alma, que alimenta e nos faz continuar a nossa trajetória como cristão. Ficaremos de pé, vamos ter reverência à palavra do Senhor. Os irmãos já encontraram pela internet também. Vamos estar então lendo a palavra do Senhor, mas antes, queria orar antes dessa palavra. Amém? Deus eterno, poderoso Pai, eis-nos aqui, meu Pai, para estarmos recebendo de Ti a palavra e a porção, a qual é necessária e nós tanto carecemos, meu Pai. Obrigado, Pai, pelo que o Senhor tem feito já. Obrigado por o Senhor estar aqui conosco, recebido nossos louvores, recebido as nossas orações. Nós continuaremos intercedendo pelos nossos irmãos que estão, Pai querido, debilitados, mas estão aqui pela internet. Pai, eu glorifico a Ti pelos que estão aqui também e que estão prontos para ouvir a Tua palavra, Senhor Deus. Que não seja mais este vaso de barro que é insignificante, que não é nada, que é barro, que é pó, que diminua, Pai, vire pó, para que o Senhor venha crescer e o Senhor venha falar através desse vaso de barro. O Senhor possa fazer em nós, Pai, brotar a palavra e que a palavra Tua, Senhor, ó Pai, encontre pouso no coração dos Teus filhos, para que possamos, Senhor Deus, ó Pai, continuar nesta rota, nesse caminho, Pai. Usa-me poderosamente, que Tu venhas, Senhor, Pai, falar através da minha vida, para a Tua glória. No nome de Jesus Cristo nós Te pedimos e agradecemos. Amém. Mateus, eu queria ler o 3 um pouco também, no capítulo antes, a partir do versículo 13. Volte uma página antes, pois o Senhor quer falar conosco. Mateus capítulo 3, a partir do versículo 13. Diz assim a palavra de Deus. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixar por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Capítulo 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. E ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui de baixo, porque está escrito que aos teus anjos darás ordens ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhes: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e os serviram. Glórias a Deus, amados. Pode se assentar.
Essa é a palavra do Senhor, a qual tem colocado aos nossos corações para esta manhã. Esta mensagem, ela é totalmente de suma importância e fundamental para a nossa jornada cristã. Ela é importante demais, fundamental. E embora seja fundamental para as nossas vidas, esta mensagem de hoje, aquilo que o Senhor quer para nós nessa manhã, muitos já têm deixado de lado, já têm deixado de canto, já não utilizam mais aquilo que o Senhor nos vai trazer nesta manhã. Assim como a oração, a gente falou bastante semana passada, né, irmãos? Os irmãos estavam aqui, né, não somente semana passada, mas esta é a direção do Senhor para que busquemos mais em oração. A gente enxerga também que a oração já tem se deixado também. Os cristãos já não oram mais. Os cristãos já não têm mais uma rotina de oração com Deus, achando que não é mais necessário, achando que isso não vai levar a nada. Mas assim como a oração, existe um importante pilar ou arma, se você preferir, que o Senhor nos dá e que também tem sido deixado de lado, tem sido pouco utilizado pela cristandade no mundo inteiro. E o Senhor hoje, através dessa mensagem, amados, quer e deseja que nós pratiquemos isto que será ministrado aqui. E se nós não praticamos, se nós nunca fizemos isso, o Senhor quer que nós voltemos ou comecemos a fazer. Porque através desta ferramenta, desta arma, amados, nós estaremos fortalecidos no Senhor e nós venceremos qualquer provação, qualquer batalha, qualquer luta que vier sobre nós, nós conseguiremos vencer. Se tão somente nós colocarmos em prática aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Como lemos no capítulo 4, que Jesus foi tentado pelo diabo. Mas antes, se nós formos ver no capítulo anterior, como eu li, no capítulo 3, né, que fala a respeito do batismo do Senhor, a partir do versículo 13, nós vemos que Jesus foi batizado por quem? Por João Batista, não foi? No Rio Jordão. Embora Jesus não precisasse se batizar, né, queridos? Porque Jesus, ele era santo. Jesus não tinha pecado nenhum. Mas mesmo assim, ele se permitiu se batizar. Mesmo não tendo pecado, mesmo sendo santo, mesmo sendo filho de Deus, ele saiu da Galileia, foi até o Jordão para ser batizado por João, mesmo não tendo obrigação para isso, vamos dizer assim. Não precisava se batizar. Mas se você for ver os versículos que nós lemos sobre o batismo, 3, o 14 e o 15, até mesmo João Batista não queria batizar Jesus, não é? Veja que ele chega em Jesus e diz: eu é que careço ser batizado por ti, mas e tu vens a mim? E Jesus diz para ele o quê? Deixa como está, para que se cumpra toda a justiça. Toda a justiça. E aí sim João admitiu, como lemos a palavra do Senhor. Este é um exemplo, queridos irmãos, claro, que muitas coisas que Jesus falou e fez, muito embora não precisasse, como eu disse, o fazia. Não somente, é claro, para cumprir a palavra, para cumprir aquilo que estava determinado pelos profetas, mas também para ensinar aos seus discípulos e também a toda a cristandade, que somos nós, que um dia viria aceitá-lo como o único suficiente Salvador. Então ele fazia para mostrar e ensinar ao mesmo tempo. Então, embora ele não precisasse ser batizado, ele se permitiu se batizar. E nem João assim queria batizar e disse: eu é que careço e tu vens a mim para ser batizado. E Jesus disse: para que se cumpra a palavra, deixa estar. E assim João o consentiu. Então, queridos irmãos, para que nós aprendemos com o Senhor Jesus, para que nós aprendemos com aquilo que Ele está dizendo, com aquilo que Ele fez, é necessário termos cada dia mais atenção à palavra do Senhor. E muitos, como disse, deixaram de realizar a oração, deixaram de realizar aquilo que o Senhor um dia fez, né? Através da leitura da palavra, né? Buscar o Senhor sempre em santidade. Isso tem sido deixado de lado.
para que não fique somente nesse texto, o que fica mais implícito ainda, quando a gente vê a passagem de João capítulo 13. O que fala a passagem de João capítulo 13? É o famoso lava-pés. Lembra quando Jesus pega uma toalha, ele enrola na sua cintura e ele surpreende a todos quando ele junta os seus discípulos e começa então, pega uma bacia de água e ali começa a lavar os pés de todos os seus discípulos. Isso surpreendeu a todos, e principalmente Pedro, que não queria que isso acontecesse. O que ele fala? Senhor, o Senhor não vai lavar os meus pés. De maneira alguma o Senhor vai lavar os meus pés. E o que o Senhor diz para ele? O que eu faço agora você não compreende, mas compreenderá daqui a algum tempo. E ele disse, não, Senhor, de forma nenhuma. Ele insiste e o Senhor diz, olha, se eu não lavar os seus pés, você não terá parte comigo. E aí assim ele diz, Senhor, não lava só os meus pés, lava também totalmente a minha cabeça e todo o meu corpo, né? E aí Jesus continua, e vocês conhecem essa passagem que enfatiza tudo isso. Mas chega no versículo 15 do capítulo 13 de João, leia depois em casa. O Senhor, ele fala algo interessante, ele diz, eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Então tudo que o Senhor Jesus fazia, ele o fazia para ensinar, para que depois os seus discípulos, não somente os seus discípulos, mas todos nós, a cristandade que viria aceitá-lo, também praticasse aquilo que ele fizesse. Assim também foi com o batismo. Jesus mostra esse exemplo, que é um exemplo claro, um exemplo ao qual todos nós, eu sei que todos nós, quando aceitamos o Senhor Jesus, qual que é o segundo passo? Batizarmos nas águas, né? Batizarmos nas águas, e ali nós mergulhamos nas águas depois da nossa conversão, e quando a gente retorna, quando a gente emerge dessas águas, o que precisa acontecer? Nós nascemos para uma nova vida, para ser uma nova criatura em Cristo Jesus, para ser um novo homem, uma nova mulher. Mas porém há um equívoco muito grande, porque há muitos que entendem que ao se batizar, ao realizar o ato batismal, essas pessoas entendem que já não haverá mais sofrimento, já não haverá mais situações difíceis a qual eles vão atravessar. Então eles pensam que ao mergulhar nas águas terão uma vida tranquila, uma vida de plena felicidade, uma vida de alegria, estarão sempre mergulhados em um mar de rosas. Então, amados irmãos, que pensando que esse ato é suficiente para que Deus sempre o abençoe, pensando que esse ato é suficiente para que Deus sempre os proteja, e a gente sabe que não é desta maneira que as coisas funcionam, né? Somos transformados então para viver uma vida nova com Cristo, né? Mas essa vida não nos isenta de sofrermos. Então Jesus não nos isentou disso. Ele deixa bem claro na sua palavra. Você conhece João 16:33, que fala que no mundo teremos aflições, né? Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então o Senhor nunca disse que nós não passaríamos por lutas, não passaríamos por provações. Pelo contrário, ele disse, no mundo vocês teriam aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo, queridos irmãos. E se você olhar a história da igreja, veja como a igreja sofre, desde a sua fundação, veja aquele que vocês conhecem a história da igreja, os períodos que a igreja passa, tanto sofrimento, tantas lutas, tantas perseguições, tantas situações, tantas mortes, tantos mártires. Então a igreja sofre desde sua fundação. Então ela passa por momentos turbulentos. E eu e você, eu creio que fazemos parte dessa igreja. Então nós não somos isentos disso. Nós passaremos e passamos ainda hoje provações, passamos lutas, passamos momentos difíceis nessa vida. E eu sei que vocês são já experientes na fé. Vocês já passaram por muitas situações, né? E mesmo assim não largaram a fé, não abandonaram Cristo. Estão aqui glorificando ao Senhor, assim como os nossos irmãos ali pela internet. Então, querido, o sofrimento faz parte da vida do cristão. Mas ainda assim que nós entendemos isso, entretanto, amados, existem aqueles incautos que ainda perguntam, ainda começam a se perguntar, mas por que? Então se eu passo provações com Cristo, no mundo também passo, então qual a diferença de passar lutas e provas com Cristo, sendo que também aqui fora eu também passo? As pessoas perguntam isso, não sei se alguém já perguntou para você, estando ou não com Cristo eu vou sofrer, então de que adianta eu viver uma vida com Cristo
Pelo menos eu não vivendo uma vida no mundo, eu não vivo em base de ética, dentro de uma característica, dentro de um preceito a ser seguido. Não, no mundo eu vivo aquilo que eu acredito e aquilo que eu penso, eu posso viver então da maneira que eu quero. E as pessoas entendem muitas vezes isso, porque elas não compreendem, amados irmãos. Não compreendem essa diferença de estarmos com Cristo e não estarmos, ou estarmos no mundo. Não há uma compreensão, as pessoas não entendem isso, porque elas não entendem que a diferença de estarmos em Deus é que em todos os momentos, todas as lutas, todas as tribulações que você passa na sua vida, que você já passou, todos os vales mais tenebrosos que você passou, os momentos mais sombrios a qual você atravessou na sua vida, o Senhor Jesus estava com você em todos eles. Essa é a diferença. E eles não entendem isso. Você lembra quando Jesus estava no Getsemane? Assim como Deus estava com ele naquele momento. Muitos pensam que não. Mas perceba, se você olhar o capítulo 22 de Lucas, o que diz? Que Jesus estava lá no Getsemane, estava passando por uma tristeza terrível, uma tristeza de morte, uma tristeza profunda ali. E ali ele estava ali orando e os poucos discípulos, que eram Pedro, Tiago e João, estavam já dormindo. Mas Jesus estava orando. Mas Jesus estava ali e será que ele estava sozinho? Será que ele estava sem ninguém a recorrer? Não, quem tinha? Ele tinha ao Pai, por isso estava orando, por isso estava buscando a face do Senhor, queridos irmãos. O Pai estava com ele. E muitos ainda que pensem que a oração não tem eficácia, que a oração não tem poder, a oração não transforma, não resolve de nada. O versículo 43 de Lucas 22, Jesus está onde? Está orando. E de repente o que acontece? Aparece um anjo do Senhor. O anjo do Senhor vem e faz o quê? O fortalecia. O anjo do céu vinha e o fortalecia no momento mais difícil que Jesus estava passando. E Deus enviou o anjo para fortalecê-lo. E aí o que acontece no versículo seguinte? Ele estava angustiado, mas ele teve força para orar ainda mais. Ele teve força para buscar ainda mais a face do Senhor. Ainda angustiado, não saiu a angústia, mas o Senhor enviou o anjo para fortalecê-lo, para que ele continuasse orando, para que ele continuasse pedindo: Pai, se possível, me passe esse cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Então, nos momentos mais difíceis, o Senhor está conosco, queridos. O Senhor está conosco. Essa é a diferença, mas no mundo não. No mundo o que acontece? As dificuldades, os sofrimentos vêm, as pessoas que estão à volta, os amigos, até as famílias, abandonam aquela pessoa e aí, amados irmãos, não tem ninguém para consolá-las. Não tem ninguém para fortalecê-las, elas estão sozinhas. Não há ninguém, porque ela só está ali. E sabemos que então, ali, o fim será trágico, nem precisa dizer. Além do mais, queridos irmãos, estando com Cristo, se nós perseverarmos até o fim, a gente fala isso todas as vezes, se nós perseverarmos até o fim, o que acontece? Nós ganharemos o quê? A salvação eterna, a vida eterna com o Senhor Jesus. Amados irmãos, que glória, que maravilha, amados irmãos. É por isso que o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 18, o que ele fala? Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Olha que glória, amados, olha que bênção. Por isso essa é a diferença de se estar no mundo e de estar com Cristo. Essa é a diferença que muitos não conseguem entender. Não se engane, queridos irmãos. Não se engane, não deixe que o inimigo coloque setas no seu coração. O caminho é este. Não importa a dificuldade, não importa a luta, não importa a tribulação ou tentação. Este é o caminho. Estando com Cristo, nós sempre estaremos guardados e seguros. Nós sempre estaremos com Ele e Ele estará conosco. Mas, queridos irmãos, o capítulo 4, a qual nós acabamos de ler, né? O Senhor Jesus, Ele foi levado para ser tentado. E esse texto, o capítulo 4, ele vem com toda a certeza de encontro àquilo que nós estamos falando. Pois Jesus, perceba que mal sai das águas do Jordão, né? Que ele foi batizado por João Batista. Ele mal sai, e diz o texto que a seguir, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo.
Então, queridos irmãos, Jesus acaba de ser batizado e é levado para o deserto para ser tentado pelo diabo, demonstrando para nós que as tentações fazem parte da vida do crente, da cristã, fazem parte da nossa caminhada, queridos irmãos. E a gente sabe que Jesus, em sua infinita graça, em seu infinito amor, ele não nos deixa simplesmente jogado aos leões. Não nos deixa simplesmente ser ali, deixa ele passando lá aquela luta, aquela tentação. Não, deixa largado lá, deixa ele passar, deixa ele sofrer mesmo. Não, o Senhor Jesus, através desse texto, do capítulo 4 de Mateus, amados, oferece-nos armas para nós. Armas para que a gente possa enfrentar aquilo que vai acontecer conosco, que é a tentação. A tentação virá sobre todos nós. Isso é um fato. Na vida do cristão, isso é um fato, que as tentações virão, queridos irmãos. Mas perceba que o texto a qual nós estamos lendo, existe a arma, como a gente falou, da oração, a qual nós temos sendo insistentes aqui. Ontem nós estávamos orando, buscando a face do Senhor, né? Os irmãos estavam conosco, né? Que é importante buscarmos ao Senhor, porque isso é uma arma, é uma ferramenta importante, a qual o Senhor, amados, nos dá. Então, se Ele nos deu, nós vamos utilizá-la como cristãos que somos. E a segunda arma é aquilo que iremos falar nessa manhã, que o Senhor coloca no nosso coração, meu coração, para falar com os irmãos. Perceba que ele foi tentado e foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus 4, versículo 1. Jesus foi tentado pelo diabo, foi levado para o deserto, né, mas todos nós entendemos que ele foi conduzido para o deserto. E nós todos sabemos que um deserto não existe nada, né? No deserto não tem nada, a não ser calor extremo durante o dia ou frio extremo durante a noite. Não existe qualquer provisão, qualquer alimentação, muito menos água, né? Não existe nada. Mas Jesus foi levado para lá para ser tentado pelo diabo. Jesus já começa a nos mostrar algo importante. Já começa através dos primeiros versículos aqui. Já começa a mostrar coisas importantes para nós. Jesus está mostrando, ele continua falando que a nossa vida não é um mar de rosa. A vida cristã não é plena felicidade. Quando aceitamos o Senhor Jesus, quando batizamos, pelo contrário, lutas, provações nos esperam, situações, vales, nos aguardam. É claro que existe alegria também, pois perceba que já no capítulo 3, Jesus quando é batizado, o que acontece? Jesus quando está saindo das águas, vem o quê? Uma pomba dos céus, baixa uma pomba, e o Senhor Deus fala lá dos céus. O que o Senhor Deus fala do céu? Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Olha só que alegria, alegria nos céus. Assim como há alegria também e regozijo quando um pecador se arrepende. Quando há uma alma que se salva. Se você for pegar o Lucas capítulo 15, o versículo 7, o que fala? Assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos que não necessita de arrependimento. Então a alegria, a felicidade, quando a gente passa por esse momento de arrependimento, o Senhor se alegra, o céu se alegra. Mas assim como, amados irmãos, depois dessa festa que acontece, nós cristãos precisamos então nos preparar para algo. Nos preparar, nos munir com as armas do Senhor, nos munir, se revestir com aquilo que o Senhor nos dá. Então, para que nós possamos ter êxito nas lutas e provações que iremos passar, queridos irmãos, assim como Jesus, que é o nosso maior exemplo, passou e viveu. E Jesus foi tentado pelo diabo, amados, nós também seremos. Não somos melhores do que o Mestre, né? Não somos melhores do que Jesus. Se ele passou por momentos difíceis, aonde foi tentado, nós também o seremos. E aqui está esta arma qual o Senhor quer que nós utilizamos. Perceba no versículo 2, o que diz? E tendo o Senhor jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Olha só. Então Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Sabendo disso, o que ele fez? Se preparou para enfrentar o maligno. Sabendo disso, ele foi. O que ele fez? Ficou 40 dias sem comer. 40 dias e 40 noites. Aí pensa, aos olhos humanos isso é loucura, né?
Aos olhos humanos isso é loucura. Por quê? Jesus está como homem, então, porque ele teve fome. Não acreditem, Jesus era Deus. Não, Jesus, a palavra é clara. Por isso Mateus coloca, tendo fome, depois teve fome. Então ele estava aqui na terra como homem, sentindo o que nós sentimos, dores, padeceu necessidades. Então ele estava como homem. Imagine então enfrentar o próprio Lúcifer, o próprio diabo, né? O próprio diabo, enfrentar fraco, debilitado, com fome, porque ficou sem comer 40 dias. Então, pela lógica humana, ele deveria fazer o contrário. Ele deveria se alimentar, ele deveria, tem que se alimentar, porque daqui a pouco o diabo vai vir me tentar e eu preciso estar forte para enfrentá-lo. Eu preciso comer, precisava, aos olhos humanos, então, estar forte para enfrentar, então, o tentador, o diabo. Mas exatamente ao contrário, porque o mundo espiritual é diferente do mundo carnal. O mundo espiritual, ele funciona diferente. Jesus sabia muito bem disso. Não só sabia, mas queria, como disse, nos ensinar. Queria que nós aprendêssemos algumas regras. E assim ele está dizendo através da sua palavra, amados. Assim como a oração, quando disse no começo, tem sido pouco utilizado em nossos meios, o jejum também tem sido deixado de lado. As pessoas, muitos nem sabem o que é isso. Muitos têm 30, 40 anos dentro da igreja, não sabem o que é jejuar. E aí você pergunta, mas o que é isso? Eu nunca fiz, eu já ouvi pessoas dizer, eu tive 30, 40 anos de igreja, não sei o que é jejuar, não sei o que é isso, ninguém nunca me falou, não precisa disso. Então, olha só como está o ensino, amados. E sabemos que o jejum, ele é bíblico, o Senhor nos ensina. Então, queridos irmãos, o Senhor hoje nos mostra e quer que nós, se deixamos essa prática esquecida em algum momento, que nós voltemos a ela. Que nós voltemos a praticar, amados, o jejum. Assim como a oração, o jejum também é importante. Que nós não venhamos cair nesse marasmo de que está aí fora, dizendo que isso não é mais possível, isso não é mais necessário para nós, amados. Isso sim é importante e fundamental. A oração e jejum. A qual, amados irmãos, nós entendemos quem é o nosso verdadeiro inimigo. Jesus, ele já nos mostra de cara, quando ele é tentado aqui pelo diabo. Jesus não foi tentado lá pelos governos, Herodes, né, aqueles que estavam, os fariseus, os escribas, não. Ele foi tentado pelo diabo. Assim como Paulo disse em Efésios 6:12, vocês conhecem muito bem, né? A nossa luta não é contra a carne e nem contra a sangue, mas contra quem? Contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas desses séculos, espirituais da maldade nos lugares celestiais. A nossa luta não é contra a carne. A luta de um cristão, queridos irmãos, não é contra a carne. Ela está em outro nível. Ela está em um nível espiritual. Você não precisa mais lutar com a força do teu braço. Você não precisa sair na rua brigando com alguém que te afronta, com alguém que te xingue. Não, você não precisa mais disso. Você agora é um cristão. E quem batalhe por você, que é o próprio Senhor Jesus, o general de guerra. Percebam, queridos, isso fica mais enfático quando nós vemos através da palavra do Senhor, amados, que algumas batalhas, elas são vencidas, sim, através de muita oração e tendo uma vida reta diante de Deus, né? Mas já outras batalhas, elas precisam de algo a mais. Já outras provações precisam de algo a mais, não só a oração, e nós veremos isso. Uma passagem muito clara, a qual o Senhor nos dá, é a passagem de Mateus 17. Lembra da criança que estava com um demônio? E o pai leva até os discípulos, tenta encontrar Jesus, mas Jesus está onde? No monte da transfiguração ali. E quando ele desce, aquele pai desesperado já tinha levado aquela criança aos discípulos. E você lembra que os discípulos não puderam expulsar aquele demônio do menino. Mateus 17. Depois você leia na sua casa. Perceba, amados, e o que Jesus responde? Primeiro, há uma vergonha muito grande por parte dos discípulos. Porque se você for ver o texto e analisar com cuidado, você vai ver que os discípulos, em certo momento, pegam Jesus de lado. Em particular, e dizem o que para ele? Pergunta para ele, Jesus, por que nós não podemos expulsá-lo, esse demônio?
Jesus primeiro ele fala, pela pouca fé que vocês têm. Mas depois ele, no versículo 21, ele diz, mas esta espécie só sai pela oração e jejum. Então há certos níveis de batalha, queridos irmãos, que se não houver da nossa parte uma mortificação da carne, nós não venceremos. Nós não venceremos, amados. Por isso o inimigo tem ficado feliz, porque muitos cristãos têm deixado a prática do jejum. E o Senhor tem me incomodado para dizer para nós, para dizer para a igreja dele, olha, diga para a minha igreja que precisamos jejuar, precisamos colocar esta prática em ação, para que possamos vencer batalhas que só vão sair com jejum e oração. Este é o exemplo claro, amados irmãos. Nós precisamos jejuar. Embora Jesus não obrigasse os seus discípulos a jejuar, porque temos outra passagem aonde Jesus está ali sendo afrontado por algumas pessoas, dizendo, olha, os discípulos de João Batista e os fariseus jejuam, por que os seus não jejuam? E Jesus disse para ele, pode então o noivo, os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Não pode, porque é um momento de alegria, um momento de banquete, de celebração, né? E aí Jesus continua, dias virão em que o noivo será tirado, e aí então jejuarão. Então nós estamos numa época onde o quê? O noivo foi tirado. Jesus morreu por nós, mas ainda não voltou. Então ele foi tirado. Então nós, amados irmãos, temos que obedecer aquilo que Jesus nos disse. O que ele diz? O noivo, dias virão que o noivo será tirado. Ele foi, então jejuarão. Jesus está dizendo para nós essa palavra, que nós temos que jejuar. Jejuem, porque eu não estou mais entre vocês, eu estou nos céus. E para que vocês vençam as suas batalhas, para que vocês consigam expulsar demônios, para que vocês possam vencer as batalhas e as tentações, é necessário jejuar, é necessário oração e também jejum. Esses dois pilares, amados irmãos, essas duas armas, nós precisamos buscá-la cada dia mais, amados. Ainda mais sabendo que certas castas demoníacas só saem com jejum e oração. Então, queridos irmãos, diante disso, o Senhor quer nessa manhã que nós voltemos a praticar. Se nós não praticamos, deixamos em algum momento, volte a praticar o jejum, volte a mortificar a sua carne. E quem ainda não fez, não tem esse costume, comece a fazer. É claro que você não vai pegar e fazer um jejum de 40 dias, né? Você não vai fazer isso. É claro, amados, isso começa aos poucos, né? Isso vai aos poucos, você vai tendo ali o costume e vai fazendo. E também, é claro, existem muitos irmãos que têm problemas de hipertensão, né? Problemas de diabetes, que não podem fazer isso também. É importante pontuar aqui. Mas você que pode, você que não pode fazer jejum, redobre a oração. Redobre a sua oração para que o Senhor nos fortaleça e te fortaleça, amados, com prudência e com sabedoria. E quando você começar a fazer isso, ter uma vida de oração, de jejum, você estará pronto. Você estará pronto para as batalhas, pronto para ser tentado, pronto para vencer o inimigo e as tentações. Assim como Jesus venceu o inimigo. Perceba que o nosso inimigo nos tenta naquilo que nós mais precisamos, né? Mas nós queremos também. Perceba que Jesus, no versículo 3, o tentador chega e diz para ele estava com fome, disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pão. Ele te ataca e te tenta naquilo que a sua carne mais deseja no momento, naquilo que você mais precisa. Jesus estava com fome, 40 dias sem comer. E o que o Satanás oferece para Jesus? Olha, pede que essas pedras se transformem em pão. Olha só, que tentação. Uma pessoa com fome, 40 dias sem comer. E aí eu digo, olha, pega essas pedras. Jesus poderia fazer isso, porque ele fazia um milagre acontecer. Ele sempre fez, enquanto esteve na terra, os milagres. Então, veja que tentação. Mas Jesus passou por ela porque estava fortalecido em Deus. Tinha jejuado 40 dias. Depois disso, ele oferece poder. Ele disse no versículo 6,
Lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito a tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Então ele oferece poder depois para o Senhor Jesus. E depois ele oferece o quê? Dinheiro, que é a raiz de todos os males. Poder, dinheiro, né? E aí o que ele diz? Olha, ele mostra os reinos da terra, ele diz, olha, tudo isso eu te darei. Né? As riquezas, os poderes, as riquezas da terra ali. Se prostrado me adorares. Olha só. Aí Jesus disse, vai-te, somente ao Senhor Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então, meus amados irmãos, para vencer todas as tentações, Jesus se preparou. Para vencer as tentações do maligno, Jesus se preparou. De que maneira? Através do jejum. E hoje, nessa manhã, Ele fala para nós, Ele fala para mim e para você, que nós possamos voltar às práticas de mortificação da nossa carne, às práticas de jejum, que nós precisamos, amados, colocar em prática aquilo que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Porque, afinal de contas, a palavra ela é fiel e verdadeira e ela não mente. Em Tiago capítulo 4, versículo 7, que diz, sujeitai-vos, pois, a Deus. E aí, vírgula, ele conclui, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, queridos, que você entenda que nós devemos resistir ao diabo, mas muitas das vezes o cristão cede e cai na tentação. E aí, caindo na tentação, ele não tem mais forças para vencer as batalhas. Então, queridos irmãos, que nós possamos entender a palavra. E por último, para a gente encerrar, muita gente diz, olha o que o diabo está fazendo na minha vida. Olha o que Satanás está fazendo na minha vida. Satanás está acabando comigo. Satanás está acabando com a minha família, está acabando com a minha vida. A gente sabe que o diabo ele é mau e ele faz muito mal realmente. E é culpado de muitas coisas, com toda certeza, que acontece. Mas perceba no versículo 1 do capítulo 4, que diz algo bastante interessante e importante. Diz o quê? Que Jesus foi conduzido por quem para o deserto? Jesus foi conduzido pelo diabo no deserto? Jesus foi conduzido por quem? Pelo Espírito. Tem certas provações na nossa vida, queridos irmãos, que são enviadas por Deus. Então, amados irmãos, olha só. Por quê? Por isso tem propósito para tudo. Tem propósito, porque Deus envia então uma tentação para mim. Isso é loucura, é contraditório? Não. Tudo que o Senhor faz, Ele faz com um propósito. Tudo que o Senhor faz, Ele faz com um propósito. E o Senhor foi enviado pelo Espírito ao deserto. Então Deus quis que Jesus fosse ao deserto ser tentado. Então, amados irmãos, não sei se você entendeu, que nós estamos num período para ser provado realmente, porque um verdadeiro soldado, ele é forjado nas mais difíceis batalhas. Então, o Senhor nos prova, assim como ele ali esteve, provou. Mas ele não te deixa sendo provado, não te dá nada para você. Ele te dá o quê? Te dá armas, assim como a oração. E aí Jesus utilizou muito, tanto a oração como o jejum, né? A mortificação da carne. Isso é maravilhoso, queridos irmãos. O que basta a nós, e o que resta para nós é utilizá-la com sabedoria, utilizá-la, essas ferramentas. Não caiamos nesse engano que tem sido dito por aí fora, que isso não é mais necessário, que isso é besteira de se fazer, não. A palavra do Senhor hoje diz para nós que são armas importantes e que eu e você precisamos utilizá-la para que possamos vencer as tentações do maligno em nossas vidas. Amém, queridos irmãos? Vamos ficar de pé nessa manhã e orarmos. Que você, amados, utilize essas armas. Vamos começar a utilizar para que o Senhor possa então nos fortalecer e que as tentações que vierem, se você estiver pronto, você conseguirá vencê-las. Assim como Jesus venceu
você conseguirá vencer todas elas. E ainda mais, você continuará resistindo aos ataques malignos e ele fugirá de vós. Vamos orar ao Senhor nesta manhã, para que o Senhor coloque dentro dos nossos corações. Sei que Ele já falou através da sua palavra, mas que esta palavra possa continuar ecoando no seu coração, para que possa sim você entender realmente, Senhor, eu preciso de, em alguns momentos da minha vida, mortificar a minha carne. Eu preciso jejuar, eu preciso estar com estas armas comigo, porque a tentação, quando vier, eu possa vencê-las todas elas. Ainda que saibamos que como Satanás é ardil, astuto e muito inteligente, se nós não estivermos alicerçados, nós vamos cair. Se nós não estivermos prontos, nós vamos cair. Nós vamos orar aqui, meus irmãos, para que nós possamos estar firmes e fortes, colocar em prática novamente. E aqueles que não têm essa prática ou que deixou de utilizá-la, que nunca fez, que possa começar a fazer. Vamos orar ao Senhor. Deus eterno, poderoso Pai, obrigado, Senhor, ó Pai, porque o Senhor tem falado aos nossos corações. A Tua palavra, Pai, ela é viva e eficaz e ela pode nos trazer, Pai querido, novamente essa importante palavra, essa mensagem, a qual, Pai, nós temos que estar atentos, Senhor, ó Pai, e pô-la em prática. Que o Senhor, Pai, empila os corações aqui nesta manhã, para que entenda a necessidade de jejuarmos, para que entenda a necessidade de buscarmos o Senhor, Pai, nos fortalecer, mortificando a nossa carne, para que possamos resistir, Pai, às astutas ciladas do adversário, às tentações que em todo momento Ele nos envia, todos os dias, Pai, para que nós venhamos cair. Mas se nós estivermos, Pai, tão somente alicerçados em Ti, fazendo aquilo que Tu fizeste, como exemplo, para que nós também o fizéssemos. Pai querido, que possamos seguir este exemplo, que nós não venhamos deixar em desuso essas armas importantes, assim como a oração. O jejum é fundamental, Pai, para nós, Senhor Deus, ó Pai, estarmos fortes, estarmos com estas armas conosco, para que possamos vencer para o mal e podemos também libertar pessoas que estão cativas, ó Pai, que estão com muitas entidades alojadas em seu corpo, Pai. Muitas situações dessas só vão sair se nós jejuarmos, assim como o Senhor disse na Tua palavra. E os Teus discípulos não puderam expulsar, Pai, aquela casta de demônio, porque o Senhor disse, essa casta só sai com oração e jejum. Pai, diante disso, o Senhor tem nos ensinado que há certas castas de demônios que só vão sair se eu e meu irmão se prontificarmos a jejuar, se prontificarmos a estar, Pai querido, em determinados momentos, jejuando, Pai, para que possamos, ó Pai, obter o Teu poder e ali poder, Pai, libertar cativos que estão presos nas garras de Satanás, Pai. Eis aqui aqueles, ó Pai, que foram designados por Ti para ouvirem essa palavra e que eles entendam, Pai, e se o Senhor, Pai, colocou esta palavra no meu coração, é porque há corações aqui que precisam, Pai, ouvir esta palavra e que precisam, Pai, estar se preparando, pois enfrentarão provas, pois enfrentarão momentos em que, se não estivermos jejuando, se não estivermos buscando a Ti, Pai, nós nos envergonharemos, Pai. E eu sei que Tu não queres que nós nos envergonhemos. O Senhor deixou na Sua palavra aquilo que nós precisamos fazer. Portanto, Senhor, ó Pai, nesta manhã, nós, Pai, decidimos que nós vamos sim seguir, Pai querido, a Tua palavra, seguir esta mensagem que o Senhor tem nos dado, que é jejuarmos, buscarmos mortificar a nossa carne, para que, Senhor, Pai, vençamos as tentações e possamos libertar vidas que estão cativas e aprisionadas por Satanás. No nome do Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra. Continue ecoando na vida dos Teus filhos, na vida das Tuas filhas, ó Pai, para que possam rapidamente, assim, colocar em prática esta importante lição, essa importante mensagem a qual o Senhor nos deu. No nome do Senhor Jesus, nós somos gratos pela Tua palavra, porque o Senhor ainda fala. O Senhor tem falado em nossos corações e sempre falará. Mas o Senhor precisa encontrar ainda corações, precisa encontrar ouvidos que estejam prontos para ouvir a Tua palavra, meu Deus. Nós Te glorificamos e Te exaltamos
pela vida de cada um dos que estão aqui conosco, os que estão pela internet, que até agora estão ali ouvindo a Tua palavra e também vão colocar em prática aquilo que o Senhor disse na Tua palavra. Nós somos gratos, Senhor, ó Pai, que o Senhor continue fazendo a obra em nossas vidas, em nossos corações, Pai, para que possamos continuar seguindo nessa jornada, nesse caminho, ó Pai, estreito, ao qual o Senhor disse que é o único caminho que leva à salvação. Nós já te entregamos a vida de todos os irmãos, da Márcia, da Viviane e também da Asmerita, meu Pai. E também dos irmãos que estão conosco, Pai, mais irmãos ali pela internet. E também todos que estão aqui, Pai. Guarda todos eles. Prepara, Pai, este rebanho. Prepara esses, Senhor, Pai, esses trabalhadores, para que possam, Senhor, Pai, estar firmes e fortalecidos com estas armas, a qual, Pai, o inimigo não terá poder nenhum sobre eles. Se fizerem aquilo que está descrito na Tua palavra, se buscarem a Ti em oração, em jejum, nada e nem ninguém os abalará, Pai. Pois estando contigo, Senhor, ó Pai, as portas do inferno não prevalecerão jamais contra as nossas vidas, contra a Tua igreja. E é nessa palavra, Senhor, Pai, que nós estamos firmados. Nós vamos acatar a Tua direção, nós vamos acatar, Pai, a Tua mensagem, e nós vamos, a partir de hoje, nos dedicar a momentos de jejuns e de oração. É para a Tua glória, não é para nossa, mas é para a Tua glória, para que possamos então formar um pelotão forte, fortalecidos, capaz de enfrentar todos e qualquer ação maligna, qualquer exército do inferno, nós seremos capazes de enfrentar, pois estamos contigo e acatando a direção da Tua palavra. No nome de Jesus, nós a Te entregamos as nossas vidas diante do Senhor, Pai. Venha nos transformar. Venha, Senhor, Pai, derramar dons em nossas vidas. Venha derramar, Pai querido, do Teu Santo Espírito em nossas vidas, pois nós carecemos, sempre careceremos do poder do Teu Santo Espírito para que nós continuemos nessa jornada. Abençoe-nos, capacite-nos, Teus filhos, continue com eles nessa jornada. Abençoe-os, Tu sabes, Pai, os pedidos de oração que os Teus filhos têm nos seus corações. Nós continuamos orando pelos que estão debilitados, nossas irmãs Asmerita, Viviane, Pai, nossos irmãos, Pai, que também precisam de Ti, meu Deus, ó Pai, que precisam de uma recuperação para que tão rápido possam estar novamente conosco, para glorificarmos o Teu santo nome, assim também como o Gustavo, meu Pai, e também a Camila, meu Deus. No nome de Jesus, nós entregamos todos os irmãos nas Tuas mãos, que venha dar uma boa semana para todos, que venha, Senhor, Pai, trazer bálsamo e resposta àqueles que precisam. No nome de Jesus, nós a Te entregamos essa mensagem, este culto nas Tuas mãos, glorificando sempre pelo que Tu tens feito, que fará ainda nas nossas vidas. No nome de Jesus, nós agradecemos e Te pedimos, Senhor Deus. Amém, Senhor, e amém. Amém, queridos irmãos. Vamos então firmar esse compromisso com o Senhor, começar a colocar em prática as armas que Ele tem nos dado. Amém? Glórias a Deus.